e aí tu traz essa pessoa para o jogo, e aí a gente começa acho que amolecer, né? Nem que seja uma forma de teste para a pessoa. Como é que tu vai te sair aqui, né? Como é que tu, sentado na mesa com pessoas diversas, pessoas diferentes. Por onde passam os caminhos assim, né, para fazer transformações desses comportamentos? Dá para transformar comportamentos? Se eu sou fechado, eu posso me tornar uma pessoa aberta? Se eu não sou um curioso, eu posso desenvolver o gosto pela curiosidade? Qual é a tua visão sobre isso? Eu acho que sim, e eu acho que os exemplos que estão vindo do Instituto, né, eu acho que são bem interessantes, porque uma das tantas definições de inovação que eu já escutei é que inovação é a experiência. E isso de levar as pessoas para conhecer outros meios de inovação ou locais que já a inovação já é bem avançada, são formas de experiência, né? De levar e dizer, olha, isso tudo está acontecendo, isso está acontecendo e está evoluindo, isso está acontecendo e a gente pode fazer acontecer aqui dentro, né? Então, eu acho que a experiência é um dos pontos que vale a pena para começar essa transformação, para começar a amolecer a carne, né, dessas pessoas que estão mais resistentes. E aí eu acho que convidar elas para botar a mão na massa, né, trazer elas para o jogo. Cara, senta aqui com a gente, vamos começar a criar algumas coisas. Vamos, e outra definição é que inovação é hackear um processo, por exemplo, né? Então vamos olhar para esse processo, vamos ver aonde a gente pode interferir e melhorar o processo. Seja ele, sei lá, logística, atendimento, venda, não sei, qualquer um dos processos. E aí tu traz essa pessoa para o jogo e aí a gente começa acho que amolecer, né? Nem que seja uma forma de teste para a pessoa. Como é que tu vai te sair aqui, né? Como é que tu, sentado na mesa com pessoas diversas, pessoas diferentes, e aí quando eu falo dentro de uma corporação, uma pessoa diferente é daqui a pouco uma pessoa que está lá na parte de execução da empresa, uma pessoa que está na parte tática da empresa, e coloca todo mundo, né, para conversar a respeito. A gente gosta muito de trabalhar com símbolos e arquétipos, né, dentro das empresas. E aí, quando a gente vai falar sobre um processo, o que esse processo representa para cada uma dessas pessoas, né, e qual é o arquétipo, qual é o personagem, qual é o símbolo que representa. E é muito interessante tu ver, né, que daqui a pouco um cara fala, não, sei lá, logística para mim é o Darth Vader da empresa. E aí outra pessoa fala, não, mas para mim é o Yoda, né? E aí eu acho que começa esses convites para conversa, para o diálogo. Eu acho que é uma forma de começar a trazer essas pessoas para o jogo. Por que para um é o Darth Vader e para o outro é o Yoda? E aí a gente começa a conversar e entender essas diferentes visões. Inclusive, ele tem espaço para colocar a visão dele na mesa, né? Então, o interessante está na diferença, por exemplo. Então, eu acho que esses processos de inovação têm muito a ver com a experiência, né? A gente sempre leva muita teoria, mas, cara, senta aqui e vamos para o jogo. Vamos experimentar como é que faz isso. Vamos visitar alguém que já passou por esses processos. Vamos escutar alguém que já passou por esse processo, ou vamos a gente praticar um pouco disso aqui dentro. Muitas vezes, dentro de uma empresa, seja uma estratégia, seja alguma ideia, decidida por 5% da empresa inteira, né? E quando tu traz mais atores, né, para a mesa, de diferentes níveis hierárquicos, diferentes, inclusive, regiões, né, falando um pouco de estados, cidades, tu consegue ter uma visão, não é uma visão única, né, mas tu consegue ter uma fotografia mais completa, né, que cada um está enxergando. E o interessante para mim vem da diferença. Eu sou um cara que tem muitas dificuldades, às vezes, também, de trabalhar com pessoas que pensam diferente. Mas é aquela coisa, escuta, vamos olhar para isso, vamos tentar achar uma outra via, o que a gente pode fazer se a gente unir todas essas visões. Então, não é algo tão simples assim, mas eu acho que é muito válido. Algum tempo atrás, a gente participou de um evento e estava o diretor de criação da Pininfarina, que é o estúdio de design que faz os desenhos da Ferrari. E ele lá falando, e ele falou, cara, para mim o sucesso da Pininfarina é que somos 45 pessoas e falamos 11 idiomas diferentes aqui dentro. Por quê? Porque são pessoas de todos os cantos do mundo que estão aqui dentro
cada um com as suas características, mas que junto a gente conseguia fazer um bem bolado, sabe? Então, eu acho muito importante essa questão da diversidade, seja ela uma diversidade hierárquica de departamentos, né? Ou seja, da diversidade, seja racial, cultural, né? Então, toda a diversidade, eu acho que é super válido aqui. Se a gente está falando de uma cultura voltada à inovação ou de comportamentos para inovar, né? Quando a gente traz diferentes culturas na amplitude da palavra, a gente está trazendo diferentes comportamentos, né? E me parece que diferentes comportamentos para o indivíduo mais atento, ele percebe coisas no comportamento do coleguinha ali que ele diz, puta, isso aqui eu não faço e funciona, pode ser legal, será que eu não consigo trazer? Porque eu estou pegando ali o que a Salissa trouxe, né? Vamos fazer missões para o Vale do Silício, né? Agora, recentemente eu vi ali um dos nossos entrevistados aqui no GQF, tá na Expo Dubai lá, que também é um evento de inovação fortíssimo e tal. Quando a gente começa a enxergar isso, a gente começa a incorporar isso no nosso comportamento, né? Isso vale para outras condutas, né? Não só para olhar o que está sendo feito em inovação, mas tipo para comportamentos diferentes do meu. Eu acho que esse movimento, sim, ele está iniciando, tá? Vou falar aqui da nossa região, a Serra Gaúcha é uma região que a gente sabe que tem uma cultura um pouco mais fechada, né? E às vezes, quando a gente pensa até em grupos multifuncionais, né, para algumas empresas já pode ser algo um pouco incômodo, né? Quando a gente fala em níveis hierárquicos, então toda essa diversidade aí, como o Rafael trouxe, né? Então é algo que ainda assim a gente encontra algumas barreiras. Mas isso que é o bacana também das empresas quando elas mergulham aí na busca pela inovação, né? As empresas, quando elas se abrem para inovação, elas acabam se abrindo para tudo isso também, né? Então, na nossa rede, a gente não enxerga isso, né? Eu estou falando, assim, de experiências que eu tenho, de conhecimentos que eu trabalhei bastante tempo atendendo indústrias aqui da Serra, então eu conheço bastante a realidade, né? Mas as empresas, quando elas vêm com essa abertura para inovação, acaba que vai mudando isso, vai moldando, né? Até porque a gente sempre incentiva, né, que esses grupos sejam multidisciplinares, que tenha diversidade, né, em todos os seus aspectos, porque essas pessoas são as pessoas que irão disseminar, né, o que a inovação é para dentro da empresa, são essas pessoas que vão ser os embaixadores das ações que estão sendo feitas, né? Então a diversidade ela é fundamental, né, para que isso caminhe dentro de todos os segmentos mesmo, né? Se é que a gente pode falar assim, mas das áreas, dos níveis hierárquicos, né? Dos grupos ali, né? Que se formam dentro das empresas.